Vamos analisar agora toda a evolução e o nível real de poder de Tanjiro Kamado, o quão forte ele realmente é. Essa aqui vai ser uma análise um pouquinho mais demorada e trabalhada, onde vamos pegar do início do mangá até o arco final, e em meio a isso, eu vou explicando o que o Tanjiro foi conquistando e aprendendo em todo esse tempo. Mas antes de tudo, entra lá no meu servidor do Discord, que assim você vai poder conversar comigo e conhecer outras pessoas que também gostam de animes e mangás assim como você. E se você está pensando em comprar os mangás de Demon Slayer, dá uma olhada aqui na descrição, que você vai achar o melhor preço e ainda vai poder estar ajudando o canal a continuar crescendo. E agora, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Aguente firme! Seja forte! Seja forte! Vamos começar falando do Tanjiro antes de ele virar um caçador de Onis, aquele Tanjiro que teve a família morta no primeiro episódio do anime e no primeiro capítulo do mangá. Esse Tanjiro era bem fraco comparado a Demon Slayers, já que se tratava de um humano normal que nunca havia tido contato com o mundo dos caçadores de Onis, pelo menos não de forma direta. Porém, Tanjiro Kamado já demonstrou aqui ótimas intuições em combate, assim como vimos em seu duelo com Gil Tomioka. Ele tinha também uma determinação inabalável e uma força física muito boa para alguém de sua idade, sendo capaz de viajar por uma longa distância com a Nezuko na forma de demônio em suas costas, e também tinha força física o suficiente para segurar o primeiro ataque de um demônio, assim como ele fez com a própria Nezuko e com o demônio que ele encontrou antes de chegar no Orokudaki, feitos muito bons, considerando que nessa época Tanjiro tinha apenas 13 anos. Depois que se encontrou com o Orokudaki, Tanjiro passou por um grande treinamento por mais de 2 anos e se fortaleceu fisicamente de maneira bastante impressionante, ganhando a força de um verdadeiro Demon Slayer. Tanjiro também aprendeu o básico das técnicas de respiração com o próprio Orokudaki, mas foi com Makome Sabito que ele conseguiu fazer tudo isso na prática, dominando até a 10ª forma da respiração da água. Tanjiro também, por causa de seu olfato apurado, ganhou uma técnica chamada de fio de abertura, onde pelo cheiro ele consegue encontrar aberturas na defesa de seu adversário. Ao final de seu treinamento, o Tanjiro já era mais forte que pelo menos o Sabito, porém foi na seleção final onde Tanjiro pela primeira vez foi desafiado por um demônio mais forte, o que fez ele encarar a morte de frente na primeira vez em sua vida como Demon Slayer e ganhar suas primeiras experiências em um confronto de verdade. Ao fim desse arco da seleção final, Tanjiro já estava no nível de um Demon Slayer recém-aceito na organização de caçadores. Depois da seleção final, demoramos um pouco para ver mais algum tipo de power-up no Tanjiro, com as habilidades que ele conseguiu durante seu treinamento com Orokudaki, Makome Sabito e as experiências da seleção final. Tanjiro Kamado foi capaz de matar um Oni que usava Kekijutsu, 2 Onis candidatos a Kizukis e um ex-Kizuki que usava Kekijutsu de manipulação de espaço. A chamada cicatriz que ficava na testa de Tanjiro também já havia mudado seu formato de forma misteriosa, mas ainda nenhum sinal de que aquilo ali viraria algo maior. A próxima vez que Tanjiro evoluiu sua habilidade foi em seu confronto com a Lua Inferior 5. O Rui, após encurralar nosso caçador, fez com que Tanjiro se visse de novo de frente com a morte, e olhando para seu passado, Tanjiro se lembrou de uma tradicional dança de sua família que seu pai fazia todo início de ano, a Hinokami Kagura. Com a dança do Deus Sol, ou a chamada dança do Deus do Fogo, Tanjiro conseguiu evoluir ao ponto de lutar por alguns segundos de frente sem morrer com a Lua Inferior 5, ou um dos 12 demônios mais fortes da obra. Infelizmente, ele não conseguiu ganhar, mas já foi uma grande experiência e um grande feito por parte de um caçador que ainda era um caçador iniciante, e agora Tanjiro já não era mais rank Mizunoto. Nesse momento aqui, ele já tinha ganhado uma grande expectativa da organização de caçadores sobre ele, principalmente de Kagayo Boyashiki. Depois de todos os acontecimentos no Monte Atagumo, Tanjiro foi se recuperar na mansão da borboleta, e lá
ele descobriu a existência da respiração de foco total constante. Basicamente, a diferença entre um caçador de alto escalão e um caçador comum está aqui. Enquanto caçadores comuns usam suas respirações apenas para dar o golpe final em momentos de batalha, caçadores de alto escalão dominam a sua respiração com foco total constante durante as 24 horas de um dia. Com a respiração concentrada de foco total constante, o caçador não fica só com a respiração ativa por 24 horas, mas também aumenta consideravelmente todos os seus atributos físicos, se tornando alguém bizarramente forte. Um grande exemplo disso foi que Tanjiro, após dominar a respiração de foco total constante, conseguiu acompanhar a velocidade de Kanao Tsuyu em um pega-pega, coisa que ele nunca faria se não tivesse aprendido a técnica. E assim, Tanjiro seguiu para o Trem Infinito, onde ele conseguiu derrotar com a ajuda de Nozuki, Zenitsu, Nezuko e Kyojuro Rengoku, a Lua Inferior 1, chamada de Enmo. Porém, foi nesse arco que tivemos o primeiro grande nivelamento da obra, que mostrou a grande distância de Tanjiro para um caçador de rank pilar, e a bizarra distância de um pilar para uma lua superior, onde vimos a Lua Superior 3 Akaza brincando e matando Kyojuro sem dificuldades. Tanjiro, nesse momento, já era um bom caçador para a organização de caçadores, alguém bem promissor e até cogitado para ser Tsugoku de um Hashira, mas mesmo assim, ainda não estava nem mesmo próximo do nível de um pilar. Depois do Trem Infinito, Tanjiro teve novamente que se recuperar na Mansão da Borboleta e teve mais algumas sessões de treinamentos intensos. Quando vemos ele no arco do Distrito do Entretenimento, vemos um Tanjiro um pouquinho mais maduro e com a experiência de ver alguém muito forte morrendo diante de seus olhos. O uso da Hinokami Kagura também foi aprimorado pelo Tanjiro e agora ele já conseguiu usá-la de forma mais eficaz em batalha. Nesse arco, ainda tivemos a genialidade do Tanjiro sendo mostrada quando ele misturou a dança do Deus do Sol com a respiração da água, criando como se fosse uma terceira respiração, mesclando as duas. E nesse momento, Tanjiro já estava tão forte ao ponto de conseguir lutar de frente e quase matar uma lua superior como a Daki, mas o grande power-up desse arco chegou bem no finalzinho, quando Tanjiro despertou a sua marca do caçador no padrão solar e ganhou força suficiente para conseguir derrotar o Gyutaro, que era a verdadeira Lua Superior 6. Depois disso, temos mais treinamento e a recuperação do Tanjiro com a ida na Vila dos Ferreiros, onde temos primeiramente o despertar de uma nova habilidade. Você lembra do fio de abertura que eu falei lá no começo? Depois de ter a ajuda do Ferreiro Kotetsu e treinar com o boneco de Orishi Zero Shiki, Tanjiro se tornou capaz de prever os ataques do adversário através de seu olfato, como se fosse um sexto sentido aguçado. Durante esse treinamento, Tanjiro foi capaz de derrotar as 4 personalidades primárias do Hantengo e utilizar a Hinokami Kagura de forma praticamente dominada, com golpes fortes e também com pouco desgaste físico. Ainda nesse arco da Vila dos Ferreiros, Tanjiro Kamado alcançou por um curto período de tempo o Mundo Transparente, um território divino que faz seu usuário ver através do corpo de seu adversário. Porém, Tanjiro conseguiu acessar esse mundo apenas por poucos segundos e também não conseguiu dominá-lo aqui. E novamente, só para lembrar, nesse arco ele reativou a sua marca do caçador no padrão solar. Ao fim desse arco, Tanjiro não tinha o nível de pilar ainda, como ficou claro depois que a Mitsuri Karoji entrou no combate com o Zohakuten. Porém, nesse momento aqui, Tanjiro já estava muito próximo de se igualar, pelo menos a uma lua inferior tranquilamente. Após o arco da Vila dos Ferreiros, a Nezuko venceu o Sol, e a organização de caçadores resolveu se preparar para uma verdadeira guerra contra o Rei dos Onis, ou contra Muzan Butsuji. Os Onis haviam sumido também, e o treinamento pilar foi iniciado pelo lado dos caçadores. Esse treinamento tinha a intenção de fazer todos os caçadores da Demon Corp alcançarem pelo menos a capacidade de matarem uma lua inferior sozinhos. E obviamente, Tanjiro Kamado não ficou de fora, ele participou desse treinamento junto aos outros Hashiras. O treinamento pesado com quase todos os caçadores mais fortes fez Tanjiro evoluir como nunca, principalmente
na sua parte física, sendo um dos poucos que foi aprovado no treinamento pilar de Gyomei Himejima. Tanjiro realmente alcançou um novo estágio de força após esse treinamento pesado, e no Castelo Infinito, isso tudo ficou muito claro. Gyu Tomioka, o Hashira da Água, presenciou o garoto que ele salvou há 4 anos atrás, que mal conseguia ficar de pé com a tristeza da perda de sua família, cortando o braço e o rosto da Lua Superior 3. Pela primeira vez aqui, vemos que Tanjiro Kamado chegou ao nível de um pilar que foi descrito por Kyojuro Rengoku ainda no Trem Infinito. E você se engana se você acha que esse nível de poder parou com tudo isso. Com a marca do Caçador despertada, Tanjiro foi capaz de alcançar o mundo transparente, dessa vez de forma consciente e se mantendo dentro desse mundo. Ele também estava muito mais experiente no uso da Hinokami Kagura e lembrou-se de um ensinamento que seu pai passou para ele quando era criança sobre a ocultação de presença, e assim Tanjiro se tornou o primeiro Demon Slayer a lutar no mesmo estilo do Demon Slayer mais forte, ou Yorishi Tsugekuni. Mas obviamente, ele ainda não estava nem mesmo próximo do nível de Yorishi, por isso acabou sendo ferido por Muzan Kibutsuji ao ponto de ficar próximo da morte. Depois de sua suposta morte, Tanjiro viu o passado e as mágoas do primeiro usuário da respiração do sol. Tanjiro ouviu através das memórias de Sumiyoshi Yorishi contar sobre seu passado, sobre Muzan e sobre a sua respiração do sol, além de presenciar uma demonstração prática de Yorishi sobre como funcionaria a 13ª forma da respiração solar. Após ver tudo isso voltar à vida, Tanjiro estava cego de um olho, com hemorragias e muitas, mas muitas fraturas. Mas ainda assim, quando ele voltou da morte, ele voltou como um caçador completamente diferente, surpreendendo a todos quando salvou o canal Tsuyuri de Muzan cortando o braço do rei dos Onis. Tanjiro aqui se demonstrou capaz de executar a respiração do sol e sua 13ª forma, junto ao mundo transparente, a lâmina vermelha feita através de seu próprio punho, a marca do caçador e a ocultação de presença em um único combate. E com tudo isso sendo usado, Tanjiro conseguiu segurar o Muzan por mais de 13 minutos, sem a ajuda de ninguém, 13 minutos seguidos lutando com o rei dos Onis, superando assim todos os caçadores de nível Hashira de uma única vez, mesmo estando nerfado. Agora, como caçador, Tanjiro era o segundo Demon Slayer mais forte da história, abaixo somente de Yorishi Tsugekuni. Agora, por fim, vamos falar do Tanjiro Demon King. Apesar de termos poucas demonstrações de poder, esse foi o auge de uma criatura dentro do mundo de Demon Slayer. Tanjiro, de acordo com Muzan Kibutsuji, se tornou o demônio perfeito, o demônio que herdou suas técnicas e que superou o sol, podendo usar a mesma respiração que Yorishi. Além de tudo isso, Tanjiro se tornou um demônio com a marca do caçador, o mundo transparente, a ocultação de presença e com o olfato apurado. De longe, o ser mais forte dentro desse universo de Demon Slayer, já que por ser imune ao sol, Tanjiro era imune a lâminas Nishirins, inclusive lâminas Nishirins vermelhas, como confirmado pelo próprio Gyu Tomioka durante o mangá. Era literalmente impossível matar o Tanjiro Demon King, já que, como descrito no databook, Muzan poderia facilmente decompor o veneno de Tamayo se tivesse só um pouquinho de tempo, e como Tanjiro Oni herdou a força do Muzan, ele também poderia facilmente fazer o mesmo. Enfim, Tanjiro Demon King com certeza foi o ser que superou todos os limites que até Onis como Muzan poderiam alcançar, e esse foi o maior nível de poder que Tanjiro Kamado demonstrou dentro do mangá de Demon Slayer. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. A hashtag de hoje é hashtag Tanjiro. Deixa ela aqui nos comentários que eu vou estar lendo e dando coraçãozinho. No mais, obrigado por ficar até aqui, te vejo no próximo vídeo, um beijo, abraço e falou!